Na figura está representado um quadrado ABCD de lado 1, o ponto E desloca-se sobre o lado AB, temos aqui o ponto E a deslocar-se aqui neste lado, e o ponto F desloca-se sobre o lado AD, de tal forma que temos sempre AE igual a AF. Reparem que aqui poderemos logo concluir, se AE é igual a AF, este ângulo X terá a mesma amplitude que este aqui. Como estamos aqui também num triângulo retângulo, este ângulo também terá que ser igual a este, logo os triângulos são geometricamente iguais e, portanto, EC também será sempre igual a FC. Ok? Diz então o seguinte, para cada posição do ponto E, para cada momento aqui que temos em que o ponto E se desloca, seja x a amplitude do ângulo BEC. X é então a amplitude deste ângulo. Varia de π sobre 4 a π sobre 2, aberto, aberto, quer dizer que em teoria o ponto E nunca coincide com o ponto A nem com o ponto B, mas se coincidisse, então aqui o ângulo, quando o ponto E estava em cima do ponto A, o ângulo seria π sobre 4, 45 graus, e aqui seria então de 90 graus, não é? Bom, então perguntas. Mostre que o perímetro do quadrilátero CEAF, isto que está aqui marcado a cinzento, é dado em função de x por esta expressão. Vamos então à 4.1 e temos o seguinte, para fazer este tipo de questão em que nos pedem, é um mostre que, neste caso é um perímetro, pode ser uma área, um volume, seja o que for, a primeira coisa a fazer, que eu acho que é vantajoso, é escrever aquilo que queremos, neste caso queremos o perímetro de CEAF em função das letras que temos na figura para começarmos a trabalhar, ou seja, o perímetro pedido é igual a AE, eu vou escrever então aqui com as letras da figura, AE mais o EC, mais EC, mais FC, aquele lado ali, FC, reparem que nós queremos o perímetro daquela figura que está assombreado e, portanto, estou a fazer a adição de todos os lados, não é? Mais AF, ok? Reparem que poderemos ainda simplificar esta escrita porque há aqui lados que são iguais, não é? Nós sabemos que o AE é igual ao AF, então posso escrever, em vez de escrever AE mais AF, para simplificar, escrevo duas vezes o AE. E assim vou-me preocupar só em terminar o AE, não é? Mais, e posso fazer o mesmo aqui com o lado EC, mais duas vezes EC, ok? Bom, então o que eu pretendo descobrir para ter a minha função, que representa o perímetro, é o lado AE e o lado EC, tudo em função de x. Ou então consigo determinar o seu valor numérico, mas quando não conseguir determinar o seu valor numérico, vou ter a preocupação de escrever em função de x e procurar trabalhar sempre então com aquele x, porque eu quero ver aquele x na minha expressão final, não é? Vamos então aqui a cálculos auxiliares, vamos determinar então AE. Aliás, posso começar até pelo EB, aliás, pelo EC, que é mais simples, ok? É mais simples porque temos tudo já na figura. Reparem, temos aqui um triângulo retângulo, o lado do quadrado é 1, vamos aqui colocar, diz ali no enunciado, não é? Que o lado é 1, aqui também será 1, deste lado, não é? Como é lógico. E, portanto, reparem como é imediato obter o lado EC, porque estamos aqui num triângulo retângulo, que tem o ângulo com o qual queremos trabalhar, e eu pretendo então a hipotenusa deste triângulo retângulo, e tenho o cateto oposto ao ângulo X, não é? Oposto com hipotenusa é o seno, então vou trabalhar com o seno, vou dizer que o seno de X é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que é então o EC, que é o que eu pretendo. E agora vamos resolver em ordem EC, o EC passa para outro membro a multiplicar, ficamos com EC vezes seno de x igual a 1, e agora o seno de x passa a dividir, porque eu quero resolver esta equação em ordem a EC. Eu quero escrever o EC em função de x, e portanto ficamos assim com o EC determinado, não é? Em função de x. Agora vamos nos preocupar então com o AE. Eu já tenho o EC, vamos nos preocupar com o AE. Se olharmos ali para a figura, facilmente percebemos que o AE pode ser escrito em função deste lado EB. E dá jeito porque este lado EB pertence também ao triângulo que tem um dos ângulos tem de amplitude x e, portanto, vamos trabalhar com o x. Vamos dizer então que AE é igual a 1 menos EB. Vamos primeiro perceber que isto é verdade, ok? Reparem, se eu a uma unidade, que é este lado todo, que é de A a B, retirar de E a B, fico apenas com este pedaço aqui, com este AE, não é? Ou seja, se eu terminar então o EB, porque o EB é fácil de trabalhar então ali no triângulo, porque é o cateto adjacente e eu tenho o cateto oposto.
reparem, quando tenho o cateto oposto e quero o cateto adjacente, então relaciono os dois através da tangente, né? A tangente é que relaciona cateto oposto com adjacente. Então eu vou dizer que a tangente x é igual a 1, que é o cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é o EB, que é aquilo que eu procuro. E vamos, da mesma forma, resolver em ordem a EB. O EB passa para este primeiro membro a multiplicar, porque está a dividir no outro, e fica EB vezes tangente x igual a 1. Agora, a tangente x passa então a dividir para o primeiro membro, porque está aqui a multiplicar, passa então para a operação inversa, não é? Temos a garantia que a tangente é diferente de zero, porque o ângulo não pode ser π sobre 2. Bom, então temos já aqui a expressão do AE. Sabemos que AE é igual a 1 menos 1 sobre tangente x. Também já temos o EC, é só colocar aqui na expressão do perímetro e obter o F. Okay? Vamos então, 2 vezes o AE é então 1 menos 1 sobre tangente de x. Claro que vamos aqui, reparem, vamos aqui colocar um parênteses, tem que ser, ok? Para este 2 estar a multiplicar por tudo isto, mais 2 vezes o EC. E o EC é 1 sobre seno de x. Agora é uma questão de simplificação. O que vamos fazer aqui é distributiva, aqui também, propriedade distributiva, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 sobre tangente de x. Mais, e agora multiplicamos aqui este 2 com esta fração, aqui está 1, fica 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes seno dá seno, e pronto, ficamos assim com a expressão que pretendíamos. Agora, como temos aqui o x, podemos já chamar f de x a esta função, f de x, e pronto, fica esta 4.1 fica assim concluída. Vamos então avançar para a 4.2, ok? Vamos avançar aqui para a 4.2, que diz o seguinte: calcula o limite de f de x quando x tende para π sobre 2 menos, e interprete geometricamente o valor obtido. Bom, então o que nós pretendemos é calcular o limite de f de x quando x tende para π sobre 2 menos. Vamos substituir aqui a nossa função. Aliás, posso já aplicar limites. Bom, vou escrever também, não custa nada. Vá. Tangente x mais 2 seno de x, ok? Quando x tende para π sobre 2 menos, ok? π sobre 2 menos. Bom, então se nós aplicarmos limites, ficamos com 2 menos 2 sobre tangente de π sobre 2 menos, ok? Temos que ver quanto é que é a tangente de π sobre 2 menos, ou seja, quanto é que é o limite. Aliás, em termos de rigor, isto até deveria ficar escrito desta forma. Vamos aqui... portanto, aplicar as propriedades dos limites, fica o limite de 2, quando o x tende para π sobre 2 menos 2, eu vou já colocar aqui 2 porque o limite de uma constante é a própria constante, ok? Ficamos aqui com o limite de tangente de x, quando o x tende para π sobre 2 menos, mais limite, aliás, também vou fazer aqui o mesmo, portanto... Ficamos então com 2 sobre o limite de seno de x, quando o x tende para π sobre 2 menos, e vamos calcular tudo isto, ok? Reparem, este limite de 2 que eu coloquei aqui no início também dá 2, porque é uma constante, menos 2 sobre mais 2 sobre. E agora vamos ver então o limite da tangente de x quando x tende para π sobre 2 menos, e vamos ver o limite do seno de x quando o x tende para π sobre 2 menos. Para isso, vou fazer aqui os gráficos muito rapidamente. Vou fazer aqui o esboço dos dois gráficos que estão aqui em jogo, que é o da tangente e do seno. Ok, para mais facilmente vermos os limites, também poderíamos ver no círculo trigonométrico, mas uma vez que já estudámos aqui os gráficos das funções, poderemos tentar visualizar. Epá, isto agora saiu assim um bocado. Só um bocadinho. Ora, então temos... não sei o que é que se passa aqui, ou é da caneta. Só um bocadinho, peço desculpa, isto agora é rápido. Ora, fica então desta forma, assim, tinha aqui qualquer coisa na caneta, tal. Ok, então o que eu ia fazer era aqui então o gráfico, por exemplo, da tangente. Nós já sabemos que o gráfico da tangente x
tem aqui duas assíntotas, duas, neste caso só vou fazer duas, tem infinitas, não é? Mas eu vou fazer aqui duas para fazer assim aqui o meu gráfico. Tem uma assínta aqui em π sobre 2, porque a tangente não existe em π sobre 2, ok? E como nos interessa é no π sobre 2 mesmo, nem interessa estar aqui a fazer mais, portanto o gráfico teria assim este comportamento, mas o que vai interessar é então aqui neste ponto. Relativamente ao seno, sabemos que tem assim este comportamento também, é assim uma função oscilante, nós já conhecemos também a função seno, e aqui através do gráfico nós vemos facilmente o limite. Nós sabemos então que o seno de π sobre 2 é igual a 1, ok? É aqui igual a 1. Bom, então, como é que vamos analisar estes limites? Vamos analisar da seguinte forma. Qual é o limite de tangente x quando x tende para π sobre 2 menos? Π sobre 2 menos é quando está a vir para π sobre 2 por este lado. Bom, nós observamos que a tangente vai lá para cima para mais infinito, à medida que o x se aproxima aqui de π sobre 2 menos. O valor da tangente assume, a tangente assume valores cada vez maiores, aproximando-se em limite, então, de mais infinito, quando o x tende para π sobre 2 menos. Portanto, aqui será mais infinito, ok? Relativamente ao limite do seno de x quando x tende para π sobre 2 menos, portanto, o x está a tender para π sobre 2 por este lado, vemos que a função se aproxima aqui de 1, ok? A função vai tender ali para 1, portanto, este limite dará aqui 1. Bom, então, reparem, isto vai para 0, uma constante sobre infinito dá 0, ficamos com 2 mais 2, 2 mais 2 igual a 4, ok? Bom, o que é que isto quer dizer no contexto do problema? Porque também pedem essa interpretação. Devíamos então fazer uma figura onde imaginamos que o x está a tender para π sobre 2. Ok? Vamos imaginar uma situação limite onde o x em limite poderá estar muito próximo ali de π sobre 2. Ok? Então, se este x para ser cada vez maior e para estar perto de π sobre 2, o meu ponto E, portanto, em limite, é quando o ponto E está aqui a coincidir com o ponto B, ok? Se bem que ele nunca coincide, porque o nosso domínio diz que é π sobre 2 aberto, mas quanto mais o x se aproxima de π sobre 2, o ponto E terá que estar aqui cada vez mais próximo também do ponto B. Da mesma forma que o ponto F está, então, cada vez mais próximo aqui também do ponto D. E ficamos de maneira que esta figura que está aqui assombreado, que está pintado de cinzento, vai preencher todo o quadrado, não é? Irá, em limite, irá preencher todo o quadrado. Portanto, para onde é que tende o perímetro desta figura cinzenta? Quando o x tende para π sobre 2. Em limite, o perímetro desta figura cinzenta, como o lado do quadrado é 1, será então 4. Reparem que é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Portanto, o perímetro igual a 4. Ok? Faríamos esta interpretação. Diríamos então que quando x tende para π sobre 2 menos, o ponto E tende a aproximar-se cada vez mais do ponto B e a figura que está assombreada, ou o quadrilátero CEAF, tende a coincidir com o quadrado ABCD, ok? ABCD, que tem de perímetro 4, porque o lado é 1. E escreveriam isso aqui na interpretação geométrica, ok? Bom, avançando para a 4.3. Peço desculpa. Avançando então aqui para a 4.3, vamos dizer o seguinte. Mostre que f' de x é igual a 2 menos 2% de x sobre seno ao quadrado e estuda a função f quanto à monotonia. Bom, então estão a pedir o estudo da monotonia, não é? Vamos primeiro então fazer a derivada. Neste caso temos que mostrar que é dada por aquela expressão. Fica então f' de x igual a 2 menos 2 sobre tangente mais 2 sobre seno derivada. Ok? E eu vou então fazer a derivada da subtração e da adição. Fica a derivada de 2 menos a derivada aqui de um quociente mais a derivada aqui de outro quociente. Ok? E, portanto, reparem, a derivada de 2 dá 0. Vamos já colocar ali 0. Menos, e agora vou colocar aqui aplicar a fórmula da derivada do quociente. Fica a derivada do numerador vezes o denominador menos o que está em numerador vezes a derivada do denominador. O que está em numerador vezes a derivada do denominador, tudo a dividir por o que está em denominador ao quadrado. Tangente x ao quadrado, ok?
Reparem que este menos está atrás do traço de fração, estará depois a interferir com estes sinais todos que estão aqui em cima. Portanto, mais, atenção que aqui também temos derivada, ok? Isto não é uma equação, ok? Eu estou a colocar iguais à frente, estou a fazer sempre a derivada. E, portanto, vamos continuar a derivar. Mais? Certo, mais, agora vou fazer a derivada deste quociente, ok? Então fica a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador a dividir pelo que está em denominador ao quadrado. Ok? Ficamos então assim com esta expressão. Vamos agora continuar a derivar. Reparem que isto aqui dá zero, não é? Tem a derivada de uma constante que dá zero. 0 vezes tangente dá zero. Ficamos então com menos. E agora vou colocar aqui o traço de fração. E agora vai ficar menos 2 vezes, que é este menos 2 aqui, isto portanto deu 0, tudo isto, a derivada da tangente. Portanto, a tangente de u derivada é igual a u derivada sobre cosseno ao quadrado de u, e portanto vamos aplicar esta fórmula. Fica então, no caso de ser tangente de x, é igual x derivada vezes cosseno ao quadrado de x, ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ok? Temos então 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo a dividir por tangente ao quadrado. E o que eu vou fazer aqui já nesta tangente, uma vez que eu na expressão final não quero obter tangentes, vou passar já esta tangente ao quadrado para seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, ok? Para daqui a pouco vermos o que é que vamos fazer. Bom, agora o que temos aqui, já agora faço aqui já uma simplificação porque penso que é fácil. Este menos 2 vai já multiplicar por esta fração e reparem, vai ficar menos 2 vezes 1, pode ficar um menos 2 ali em... E reparem que este menos também pode ficar já arrumado. Eu tinha aqui um menos 2, não é? Com este menos atrás fica 2. Então vamos já ficar ali com este 2, ok? Fica tudo um pouco mais simples. Agora, vamos continuar ali a derivar este quociente. Deixem-me só apagar aqui estes cálculos para não atrapalharem. Vamos derivar agora ali o 2, também dá 0, não é? Portanto, e dá 0 ajuda logo na simplificação. E depois vamos determinar a derivada do seno, que é nada mais, nada menos do que a derivada do cosseno. Se por acaso tiverem alguma dificuldade em derivar, eu tenho lá a aula disponível das derivadas, ok? Então temos aqui dá 0, então vamos ficar com menos 2 vezes cosseno de x. A derivada do seno dá cosseno, ok? Portanto aqui fica cosseno de x a multiplicar sobre seno ao quadrado de x. Bom, agora aqui vamos fazer o produto dos extremos pelos meios. Fica então 2 cosseno ao quadrado de x. Os extremos multiplicam e ficam em numerador. Sobre seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Ok? Menos, reparem que este mais com este menos agora fica menos. 2 cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Agora, este cosseno ao quadrado de x com este cosseno ao quadrado de x simplifica, porque cosseno ao quadrado de x a dividir por cosseno ao quadrado de x dá 1, e portanto não há necessidade de o escrever. E ficamos então com 2, como ficamos com o mesmo denominador, reparem aqui fica seno ao quadrado de x e aqui também, temos o mesmo denominador, poderemos fazer a operação aqui da fração. Fica 2 menos 2 cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, ok? E temos então assim a expressão da derivada, que era aquilo que queríamos obter. Vamos agora fazer os zeros, portanto f' de x igual a 0. E isto dará então o seguinte, vou até ainda aproveitar aqui este espaço aqui em baixo, porque senão pode fazer falta. Ficamos então com 2 menos 2 cosseno de x sobre seno ao quadrado de x igual a 0. E como é que resolvemos uma fração igual a 0? É o que está em numerador tem que ser igual a 0 e o denominador tem que ser diferente de 0 por uma questão de domínio, não é? Mas aqui temos a garantia que é sempre diferente de 0 porque o nosso x está entre π sobre 4 e π sobre 2. Não esqueçamos lá do enunciado que o x pertence de π sobre 4 a π sobre 2. E é aqui que nós queremos estudar a monotonia, naquele intervalo, ok?
Bom, vamos resolver então esta equação. 2 menos 2 cosseno de x fica menos 2 cosseno de x igual a menos 2. Ou seja, fica cosseno de x igual a 1. Igual a 1 porque este menos 2 está a multiplicar, passa para o outro membro a dividir, e menos 2 a dividir por menos 2 dá 1. Atenção que este menos 2 passa a dividir, não troca de sinal, ok? Isso é tanga. Passa para a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, menos 2 a dividir por menos 2 dá 1. Bom, agora... aqui nem vou colocar nada no domínio, não interessa, que já temos a garantia que este denominador nunca se anula, portanto, nem vou ligar aqui esta questão do domínio. Como é que terminamos esta equação? O cosseno deste ângulo é 1. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 1? Bom, lá está. Círculo trigonométrico. Vou fazer aqui um pequenino aqui em cima. O eixo dos cossenos é este eixo aqui horizontal. Quando é que o cosseno dá 1? Qual é o ângulo cujo cosseno dá 1? É aqui o ângulo 0, não é? No ângulo 0 nós vemos que este ângulo interseta o círculo trigonométrico neste ponto, a linha do círculo trigonométrico, portanto a circunferência, e nós vemos então que se projetarmos este ponto no eixo dos cossenos, como ele já está no eixo dos cossenos, toca aqui o eixo dos cossenos no 1, porque o círculo trigonométrico tem raio 1, não é? E portanto nós sabemos que o cosseno daquele ângulo é igual a 1 se aquele ângulo que ali está for o ângulo 0 mais 2kπ, não é? Colocando as soluções todas, k pertencente a z. No entanto, nós queremos as soluções apenas no intervalo de π sobre 4 a π sobre 2. Reparem que de π sobre 4 a π sobre 2 estamos aqui. E aqui não há nenhum zero, o cosseno nunca se anula, pois não? Portanto, não existem soluções para este intervalo. Ok? Portanto, estas são as soluções da equação, mas x igual a 2kπ, com k pertencente a z, e, ou podemos até colocar este símbolo, x pertence de π sobre 4 a π sobre 2, dá o vazio, ok? Dá x pertence ao vazio. Não há nenhum ângulo, portanto, do tipo 2kπ, que esteja neste intervalo π sobre 4, π sobre 2. Isto visualiza-se até pelo círculo, é fácil de visualizar, ok? Ou seja, não temos zeros. Não temos zeros da nossa derivada. Não há problema nenhum, vamos fazer a tabela na mesma, para conseguirmos perceber se ela cresce ou decresce a função naquele intervalo. Então temos aqui a nossa função f, temos ali a derivada, vamos colocar o nosso domínio aqui na tabela, e a nossa tabela vai então de π sobre 4. π sobre 4. E no π sobre 4 está aberto, portanto nem colocamos aqui nada. Até π sobre 2, como está aberto, também não colocamos aqui nada. Até poderíamos colocar o π sobre 4 e o π sobre 2 aqui em cima, sem colocar uma coluna para eles. É igual. Bom, não temos zeros da derivada para colocar aqui no meio. Bom, vamos ver o sinal então. Quando temos aqui a nossa função derivada. Reparem, o denominador é sempre positivo, porque está ao quadrado. De π sobre 4, que é este ângulo, até π sobre 2, o cosseno é positivo. O cosseno é positivo de π sobre 4 a π sobre 2. A multiplicar por menos 2 fica negativo. Mas reparem que este valor vai dar sempre inferior, porque o cosseno está entre menos 1 e 1, e ao multiplicar por 2 vai ficar sempre inferior a 2. Portanto, isto vai ficar negativo, mas sempre inferior a 2. Portanto, este 2 que aqui está, sendo positivo, vai ter a subtrair um número que é inferior a ele, sempre. Podem experimentar por um número qualquer, eu estou aqui a fazer uma ginástica de cabeça, e é muito fácil encontrarmos aqui um ângulo aqui no meio, que é, por exemplo, o π sobre 3, e substituir, não é? Fazíamos 2 menos 2 cosseno de π sobre 3, aqui dá sempre positivo, o cosseno de π sobre 3 dá 1 meio, ficávamos com 2 menos 2 vezes 1 meio, aqui dá positivo, ficava 2 vezes 1 meio dá 1, ficava 2 menos 1, aqui dá positivo, dava 1 sobre positivo, que dá positivo. Ok? Podem fazer na calculadora, como quiserem, o que interessa é verem que realmente, para ângulos que estão aqui entre π sobre 4 e π sobre 2, o valor da derivada, o sinal da derivada, dará sempre positivo. E isso é o que nos interessa aqui para a tabela, ok? Dá sempre positivo
e, portanto, vamos aqui colocar um mais, ou seja, a função é sempre crescente. Ok? Mostre que f estuda a função quanto à monotonia. Bom, então resposta. Depois no fim é necessário sempre a resposta, não é? Resposta. F é crescente, podemos dizer também estritamente crescente, em π sobre 4 a π sobre 2. Ok? Bom, está dito, está feito, então até uma próxima!